Olá, saudações, a paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos aí a mais um episódio, mais um vídeo aí para a honra e glória de Deus. Bora aí fazer mais uma gravação. Estamos aqui no bairro da Serra. Esse bairro fica aqui na cidade de Jaci. Acabamos de carregar ali com destino a São Paulo, mais uma vez. E vou passar na garagem ali agora, fazer o abastecimento, bater uma água no caminhão e dar prosseguimento. Mas enfim, eu quero trocar uma ideia com vocês, porque a gente gosta de falar daquilo que vive, né? Das experiências que nós temos. E o que eu tenho visto são pessoas que se decepcionaram por algum motivo com a igreja entre aspas, com os membros da igreja, e se afastaram do evangelho. E dizem que buscam a Deus em casa, que fazem suas orações, que não se desligou de Deus, da sua fé, da sua religião, mas não frequenta a igreja, porque se decepcionaram com alguém da igreja. E aí eu, meditando na palavra, encontrei esse versículo que está no livro de Salmos, no Salmos de número 3, que diz que a salvação vem do Senhor. E sobre o teu povo seja a tua bênção. Porque muitas das vezes, quando nós entramos para a igreja, quando nós nos convertemos, né, quando nós encontramos a Deus, quase que invariavelmente, quem nos alcança é algum irmão ou alguma irmã. Nós temos a predisposição para aceitar a Deus, né? Porque o ser humano foi criado para isso, foi gerado para isso. Há um espaço exatamente do tamanho de Deus dentro de nós, mas Deus usa os seres humanos para nos alcançar. Deus poderia se utilizar dos anjos, né? Ou Ele mesmo falar com o ser humano, mas Deus incumbiu a sua igreja para fazer isso. E aí eu creio que assim foi comigo, assim foi com vários dos irmãos. Nós sentimos uma necessidade, uma ânsia, uma predisposição para Deus. E aí vem alguém, nos fala do amor de Deus, e aquilo ali de uma maneira nos impacta, e nós buscamos e aceitamos a Deus. E talvez por isso nós passamos a confiar no ser humano como sendo ele aquele instrumento de nossa salvação. E é aí que está o engano, aí que está o erro. Porque como nós fomos acolhidos pelos irmãos, nós começamos a imaginar ou a viver uma situação onde que, se nós não estivermos bem com os irmãos, que se o irmão da igreja não for atrás de nós quando nós nos perdermos ou nos desviarmos, ou quando nós cometermos algum erro, se o irmão da igreja não for lá para nos buscar, nos visitar, né, nos resgatar, parece que nós fomos abandonados pela igreja. Só que nós devemos entender que os irmãos da igreja são membros como nós. E nós, como membros, somos falhos. Nós estamos suscetíveis a erros. E aí nós encontramos alguns irmãos que se afastaram da igreja por causa de alguma situação dessa maneira. E nesse versículo, onde está escrito que a salvação vem do Senhor, deixa muito claro duas coisas. Primeiro, Deus não é para nos ajudar, Deus não é para nos auxiliar, Deus não é para nos criar condições favoráveis para nós vivermos melhor nessa terra. Se nós buscamos Deus dessa maneira, nós estamos fazendo algo equivocado, porque o propósito principal de Deus é a nossa salvação. Ainda que Ele cuide de nós, que Ele nos guarde, nos livre, nos ampare, nos direcione aqui nessa vida,
mas Jesus morreu para nos salvar. É a salvação da alma, é a libertação do pecado. E então, isso quem pode fazer é apenas Jesus Cristo. Nenhum irmão, por mais amoroso que ele seja, por mais caridoso que ele seja, ele não tem a capacidade de fazer aquilo que só Deus pode fazer, que é nos salvar. E as bênçãos do Senhor vêm sobre o teu povo. Deus abençoa aquele teu povo. Quem é o povo de Deus? São os membros do corpo de Cristo. Aquele que está ligado, aquele que está enxertado, a videira verdadeira, o ramo enxertado, somos nós. Se nós nos desligarmos dessa videira e não absorvermos da sua seiva, o ramo irá murchando até se secar. E não é apenas uma ilustração, isso é fato. Então nós devemos estar ligados à igreja de Cristo. Nós devemos buscar uma congregação onde ela seja cristocêntrica, ou seja, ela está baseada no pilar, né, ali na doutrina de Jesus Cristo, e onde pregue a palavra de Deus, mesmo que haja falhas, porque nós não encontraremos nenhuma denominação aqui na terra que seja perfeita. Todas terão problemas, todas terão dificuldades, porque a palavra de Deus diz que nós carregamos um tesouro, algo precioso, em vasos de barro. Então nós estamos suscetíveis a erros, e isso é inevitável. Mas por isso nós devemos estar arraigados, nós devemos estar ligados a Cristo, porque da mesma maneira que Ele nos encontrou, Ele tem toda a capacidade de nos manter, de nos sustentar. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que talvez está decepcionado com alguém da igreja que falhou com você, entenda que esta pessoa, da mesma maneira que nós, ela necessita de cuidados. Ainda nós somos seres humanos, falhos, fracos, porque muitas das vezes nós, querendo fazer o certo, fazemos o errado, porque ainda estamos nesse mundo, e perfeição será só na volta do nosso Salvador. Então não devemos olhar para as falhas, mas devemos olhar para uma igreja que, apesar de todas as dificuldades, ela vem triunfando de século em século, porque Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Ou seja, mesmo tendo dificuldades, a igreja de Cristo ela é vitoriosa, porque o seu general, o seu comandante, a sua cabeça é Cristo, e nós somos os membros. E então eu te peço em nome de Jesus, que se você está numa denominação, não fique olhando para os membros e julgando, né, esperando algo que nós sabemos que é difícil até para nós. Muitas das vezes colocamos a nossa esperança no pastor, nos dirigentes, mas nós devemos olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E devemos entender que, desligados da igreja, nós pereceremos. E então nós devemos nos manter ligados, que aquele mesmo Deus que usou um ser humano, um irmão ou uma irmã, para nos encontrar, Ele é capaz de nos sustentar. Que Deus possa promover no teu coração a atitude mais, vamos dizer assim, virtuosa do ser humano, que é o perdão. Perdoar é divino. Devemos entender a dificuldade do outro. E também há um porém. Da mesma maneira que Deus usa os teus servos para manter a sua igreja, para guardar o teu povo, o inimigo de nossas almas também usa aqueles que Ele tem à disposição. E muitas das vezes irmãos na fé caem por causa de uma palavra, de uma atitude ou de algo que aconteceu na igreja, e que pode ter sido o inimigo. E então
devemos fazer como Paulo disse: eu sigo para o alvo que é Cristo, né? Devemos manter o nosso foco em Cristo. Amém? Que Deus os abençoe, que Deus os guarde, que Deus vos livre do mal, que dê capacidade e força para vencer as dificuldades, porque nós somos bênçãos em Cristo Jesus. Nele nós nos gloriamos e vivemos e aguardamos a tua vinda. Amém? Que Deus possa vos abençoar, e Ele nos abençoando, me abençoando, trarei mais vídeos para nós, para a honra e glória dele. Amém? Pai do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.